Bom dia a todos. Agradeço aí a presença da banca, professor Bruno, professor Camilo, tá? Vamos dar início aqui a nossa acompanhamento de doutorado do meu orientado aí, Jorge Oliveira Barros, onde o trabalho, né, o tema do trabalho principal é a análise digital de imagens histológicas de glomérulos renais, podocytopatia. Palavrinhas difíceis. Jorge, 15 a 20 minutos, tá ok? Ok. A palavra está contigo. Vai lá. Então, bom dia a todos. Como já falou, né? Meu nome é George. O título do meu trabalho é Análise Digital de Imagens Histológicas de Glomérulos Renais, Podocytopatia. Minha apresentação está estruturada nesses tópicos de contextualização, os objetivos do trabalho, trabalhos correlatos, metodologia que eu utilizei, os resultados preliminares, conclusões, trabalhos futuros e referências. Bom, uma das áreas que mais tem se beneficiado da evolução dos métodos computacionais é a medicina, especialmente a patologia, que inclusive tem um subtópico de pesquisa dentro da patologia, que é a patologia computacional, também conhecida como patologia digital. E o principal objeto de estudo na patologia computacional são as imagens histológicas. E o que seriam as imagens histológicas? Imagens histológicas são imagens obtidas inicialmente a partir de um exame de biópsia. Então, um profissional da saúde, um patologista, extrai um fragmento do tecido do órgão que ele deseja estudar, examinar, através de uma biópsia. Esse tecido é cortado em seções transversais, esmagado em uma lâmina e observado em um microscópio. Nessa etapa, a partir de uma câmera acoplada ao microscópio, se faz a aquisição, se realiza a aquisição da imagem histológica. Então, nesse contexto, a gente vai ter uma série de tipos de imagens histológicas, cada uma é oriunda de um órgão do corpo, ou pensando em outros animais também, coradas em diferentes corantes, que são reagentes colocados na imagem para dar cor às diferentes estruturas. Bom, mas esse processo de análise de uma lâmina de tecido por um patologista, ela é um pouco complexa. Ela tem algumas questões dificultadoras. Primeiro, a subjetividade da análise. Um patologista, ao fazer a análise de uma lâmina, ele usa critérios, não só critérios objetivos, mas também alguns subjetivos. A experiência dele, qual estrutura que ele se apega, qual corante que ele usa, ou onde ele vai olhar. Isso tem vários esses fatores subjetivos. Segundo complicador, em relação à replicabilidade. Justamente por ser subjetivo, é difícil replicar exatamente aquela análise que um patologista fez. Ou seja, ao fazer a análise do tecido, esse patologista segue critérios e procedimentos, em muitos casos, pessoais dele. Óbvio que tem um procedimento padrão, mas várias das tarefas que ele faz e dos critérios que ele usa vai muito da sua experiência. Então, replicar aquilo que um determinado patologista fez é complexo, difícil. Tem a questão do tempo, a análise das imagens para finalizar um diagnóstico, dependendo da doença e da imagem que está analisando, pode durar alguns dias. Tem o critério do cansaço. A forma como ele examina a primeira lâmina e a última lâmina de um paciente, por exemplo, se for durante um dia inteiro, a primeira ele vai fazer de um jeito e a última de outro jeito. E a última questão é a precisão do diagnóstico, né? Dependendo da experiência, um patologista jovem, recém-formado, ele tende a errar mais do que um patologista mais experiente. Associado à dificuldade da análise, o processo para elaborar um sistema, propor sistemas computacionais de análise automática de imagens histológicas, ele sofre com um desafio que é encontrar conjuntos de dados anotados. Justamente por cada laboratório possuir uma cultura de aquisição da imagem, essas imagens seriam adquiridas com câmeras diferentes,
com ampliações diferentes, corantes diferentes, um dataset devidamente anotado é difícil de conseguir. Primeiro, porque é difícil conseguir patologistas que façam essa anotação, e segundo, que também é necessária uma colaboração entre várias instituições e diferentes laboratórios. E associado a esse problema, ainda nesse contexto todo, há doenças pouquíssimo exploradas, como é o caso da podostopatia, que é a doença que eu estudo aqui no meu trabalho. Então, e o que é uma podostopatia? Podostopatia é uma doença que acomete os podócitos. Os podócitos são células presentes em uma estrutura maior chamada glomérulo, e essa estrutura, chamada glomérulo, ela está presente no tecido renal. Então, no rim, tem uma estrutura chamada glomérulo, e lá na estrutura interna do glomérulo nós temos diferentes células, e uma delas é o podócito. E a podostopatia, lesões nos podócitos, elas influenciam na capacidade do glomérulo filtrar proteína, então o glomérulo perde essa capacidade. As lesões podocitárias também são indicativos de glomerulosclerose progressiva, que é uma doença que acomete os glomérulos. Há alguns estudos que apontam a associação de podostopatia com diabetes, e também elas são biomarcadores para uma série de outras doenças no glomérulo, e não só no glomérulo, né? Doenças renais. Bom, tendo em vista tudo isso, esses desafios no processo de análise dessas imagens e a lacuna de trabalhos com foco em podostopatia, o objetivo do meu trabalho é propor um sistema computacional para análise de podostopatia em imagens de glomérulos renais. Então, o objetivo é fornecer uma ferramenta que seja capaz de dar suporte para o patologista em relação à análise do podócito em um glomérulo. E essa tarefa nós quebramos esse objetivo nós quebramos em 3 subtarefas, ou subobjetivos. Então, para fazer a análise, nós primeiramente vamos classificar imagens, elaborar sistemas de classificação, para classificar imagens de glomérulos como com lesão podocitária ou sem lesão podocitária, classificação binária. No segundo momento, detectar podócitos em uma imagem de glomérulos renais, onde estão os podócitos. E, por fim, uma última tarefa é segmentar os podócitos lesionados, classificando-os de acordo com o tipo de lesão. Existem 3 lesões básicas que acometem os podócitos, são hiperplasia, hipertrofia e degeneração. Nosso objetivo é segmentar os podócitos, já classificando de acordo com esse tipo de lesão. Entre os trabalhos correlatos, nós temos aqui, na revisão de literatura que nós fizemos, esses 4 são os que mais estão próximos do nosso, que eles têm em comum. Primeiro, que a maioria deles usa imagem de ratos, camundongos. Os que não usam totalmente imagem de rato, como esses 2 aqui, Marazek e Govind, eles usam imagens de ratos e humanos associados nos datasets. Zeng e Zimmermann faz isso. Todos eles utilizam imagem de imunofluorescência, e não é a imagem que nós utilizamos de microscopia de luz, que é a imagem que habitualmente o patologista faz a análise. Aqui, no caso, ele teria que fazer um processo a mais. E associado a isso, além disso, né, o objetivo deles, nenhum objetivo tem como objetivo a classificação em relação à podostopatia. O objetivo deles é segmentar ou detectar podócitos para associar a outras doenças. Zimmermann associa a uma doença, Govind a diabetes, Marazek ele faz isso a tumor de Wilms, Zeng ele faz classificação de outras lesões glomerulares. Então, nenhum tem objetivo tem um foco nas podocitopatias. A metodologia que nós utilizamos para fazer aqui, assim, o meu trabalho ele vai se concentrar principalmente agora na classificação, a minha apresentação. Eu vou mencionar algumas coisas sobre a detecção e segmentação como uma das tarefas. Bom, a primeira tarefa que está presente nos três objetivos ali é a anotação do dataset, realizada por um patologista. No dataset de classificação das imagens, nós temos hoje 825 imagens anotadas por 2 patologistas.
Dessas 825, nós temos 374 com lesão podostária e 451 sem. E no nosso dataset também há a presença de imagens coradas em 4 tipos de corantes: PAS, Tricomion, PAM e HE. Além disso, o nosso dataset não é um dataset de imagens saudáveis e com podostopatia. Tanto no grupo de imagens com podostopatia quanto no grupo sem podostopatia, há imagens de outras lesões. Aqui eu tenho alguns exemplos de imagens que compõem o dataset. Temos os glomérulos aqui em diferentes corantes, com lesão, sem, normal aqui, sem lesão no caso. Aqui eu tenho uma imagem de um glomérulo com podostopatia corada no corante PAM. Essa aqui eu escolhi porque é mais simples de visualizar a podostopatia nesse. Os podócitos estão aqui na área externa da membrana basal, e aqui ocorreu uma hipercelularidade, uma proliferação de podócitos. Que é uma imagem corada também com PAM, sem podocitopatia. Os podócitos aqui. E só lembrando que os podócitos não são todas as células, são apenas essas externas aqui. Essas internas são outro tipo de célula. Após a anotação, nós avaliamos uma série de redes, chamamos aqui de baselines. Nós avaliamos 6 arquiteturas de rede: a Inception V3, Exception, ResNet 101, DenseNet 201, Inception ResNet V2 e a VGG19. Nós tunamos todas as redes com Keras-Tuner para ajuste dos hiperparâmetros. Utilizamos uma versão do dataset em RGB e outra em nível de cinza para avaliar se, eliminando a informação de cor, os classificadores poderiam ter um desempenho melhor, avaliando a contribuição da cor no processo de aprendizado das redes. E também treinamos as redes em 2 contextos, com a transferência de aprendizado e do zero. Esse foi o protocolo de experimentos que nós utilizamos. Dividimos em 70% para treino e 30% para teste, e no treino nós fizemos uma validação cruzada com 5 folds. Que esse nosso teste de generalização, daqui de validação final. A terceira etapa foi propor um novo modelo. O modelo que nós conseguimos elaborar recentemente foi esse aqui, que eu estou batizando de PodScan, de Podócito Scanner. É o módulo de classificação do nosso sistema. Aqui, nós utilizamos a imagem corada, a imagem convertida para o espaço de cor HDX, HED e a própria RGB. HDX é um espaço de cor que extrai informações dos corantes da imagem. Aqui ele extrai hematoxilina e PAS. E em HED ele extrai hematoxilina, eosina e DAB. Como 70% do nosso dataset é corado com algum desses corantes, então a suspeita é que, nossa suspeita inicial era que, extraindo a imagem, convertendo para diferentes espaços de cor, nós poderíamos extrair características complementares. Então, eu fiz uma extração de característica de cada uma das versões da imagem com a VGG19 pré-treinada, com os pesos pré-treinada com ImageNet. Extraímos as features aqui. Aí depois, em seguida, eu apliquei o PCA para reduzir a dimensionalidade dos atributos extraídos. E no final, aí gerou aqui um vetor de features de 350 features. Joguei isso em uma rede, no processo de classificação, em uma rede de aprendizado supervisionado, uma rede densa, com 3 camadas ocultas, classificação binária aqui, e uma com dropout de 0,1, 10% apenas, entre essas camadas. Bom, os resultados aqui nas baselines, apenas nas baselines, foi a DenseNet no contexto treinado com transferência de aprendizado. E na versão RGB, ela gerou um resultado de um Film Score, no conjunto de validação final, de 87,8. Aqui, na média da validação cruzada, o Film Score ficou de 88
88. No contexto da versão do dataset em RGB treinada do zero, ele conseguiu, no conjunto de validação final, 82,8, tá bem abaixo com transferência de aprendizado. E no contexto treinado do zero, na versão em nível de cinza, o resultado ainda foi menor. A Inception ResNet foi a melhor nesses dois contextos. No entanto, o resultado dela foi bem inferior ainda da DenseNet, com transferência de aprendizado. Aqui eu tenho a curva ROC do treinamento do zero, aqui a Inception ResNet sendo a melhor, melhor a maior área. DenseNet 201, que foi a melhor de todas, aqui não só no contexto de transferência de aprendizado. E treinamento do zero em nível de cinza. Quando a gente observa o resultado do método proposto, a gente observa que ele consegue superar as melhores redes nesses diferentes contextos de treinamento. Esse método proposto aqui, ele consegue 90,9 de F1 score no conjunto de validação final, uma média de F1 score de 89, consegue também superar a DenseNet na validação cruzada, no conjunto de generalização, e consegue o melhor resultado. Algumas conclusões. A gente pode concluir que esse trabalho ainda há margem no trabalho para melhorias no desempenho da tarefa de classificação. 90% mais ou menos de F1 score ainda é um resultado baixo. Nos testes, a gente observou que o treinamento em nível de cinza não ajudou no processo de aprendizado, pelo contrário, a gente viu que o resultado caiu. Se a gente observa as redes individualmente, comparando a mesma arquitetura treinada em nível de cinza e em RGB, em RGB sempre o resultado é melhor. E as redes treinadas com Transfer Learning, considerando só as baselines, né, elas apresentaram os melhores resultados. Bom, como trabalho futuro, esse resultado de classificação nós vamos submeter no VISAP 2022. Inclusive, era para eu enviar agora uma versão para o meu orientador, né? A tarefa de detecção dos podócitos, nós estamos rodando, treinando as baselines. Hoje a gente tem concluída uma rede de um estágio, que é IOLO V5, para detectar podócitos. Eu entendo que ainda é necessário avaliar com uma rede de 2 estágios, como a RCNN, por exemplo. O resultado, por enquanto, ainda é de 75% de MAP para essa tarefa aqui. Um dataset com cerca de 4.000 podócitos anotados. A tarefa de segmentação das lesões, o dataset está sendo finalizado. Está quase terminando. Tem cerca de 500 imagens, por enquanto. E essa tarefa aqui é uma tarefa que nós decidimos há um tempo atrás, há pouco tempo, que ela se originou a partir da observação de um gargalo que está presente na elaboração, né, de sistemas de análise de imagem histológica, que é o dataset. Conseguir datasets anotados representa um gargalo grande do processo de elaboração desses sistemas. Então, nosso objetivo vai ser propor métodos que conseguem generalizar a partir de poucos exemplos. E aí a gente vai testar isso para o problema da podocitopatia e, eventualmente, outros problemas com imagens histológicas. Bom, essas aqui são as minhas referências. E é isso. Obrigado. Bom, beleza, Jorge. Foi bem na pinta, tá certo? Deixa a apresentação aberta e compartilhada. Tá certo. Gente, pelo que eu saiba, não tem discussão, mas acho que a gente tem que abrir para a banca opinar alguma coisa, caso queira, né? E vocês vão só preencher um formulário depois sobre o trabalho para poder passar a coordenação. Então, quem quiser começar, professor Bruno, quiser a palavra, que já abriu a câmera aí. Professor Camilo. Pode ser, como o Fábio falou, a ideia é assim, eu vou fazer uns comentários rápidos, mas a ideia é não ter uma discussão, tá? Se algumas coisas que eu vou falar, né,
para tentar contribuir. Vocês já fizeram e só não apresentou porque não tem tempo? Excelente. Vocês não precisa ficar me justificando, a gente já fez, isso é por tal, por aquilo, né? São comentários que eu vou fazer para tentar melhorar e facilitar a publicação que vocês estão tentando, entendeu? Não é uma avaliação, não é uma discussão, tá bom? É só uma pergunta, você já tem uma publicação nos últimos 2 semestres? Isso não ficou claro para mim, porque está no formulário, eu tenho que preencher. Não, ainda não. Não, tá bom. Tá, então vamos lá. Então, rapidamente, né? Seguindo aqui as coisas que o formulário me pergunta. A motivação eu achei muito boa, está muito bem apresentado. O problema de pesquisa é bastante relevante, é recente. Revisão de literatura, parece que também fizeram um trabalho muito bom. E a metodologia que você apresentou, né? Esses 3 passos e tal, me parece totalmente correta, tá? Então, os meus comentários são mais com relação à proposta da solução e aos resultados. E, novamente, se isso aqui já está feito, excelente, tá? Uma coisa só na sua proposta da solução, que é tão claro na sua apresentação, e eu acho que para a publicação tem que estar bem justificado, né? É o uso de PCA, porque o uso de PCA é uma redução de dimensionalidade que a própria rede também é, né? Então, não fica claro porque o PCA existe, não é mais simplesmente uma camada da própria rede, porque a rede já é uma redução de dimensionalidade e o PCA também. Então, parece que os dois estão fazendo o mesmo trabalho. Pode ser que seja simplesmente para facilitar a convergência da rede, isso diminui as camadas que precisa da rede, fica mais fácil convergir, fica mais fácil setar os superparâmetros. Mas isso no artigo teria que estar bem justificado, porque para um revisor, às vezes é estranho a combinação de 2 métodos que fazem a mesma coisa, tá bom? Professor, só uma dúvida, então, porque apresentando os resultados com e sem a PCA, isso já justificaria? Então, o problema Volta na que... tela lá do modelo, Jorge. O problema é que, porque, assim, o PCA poderia ser trocado por uma camada a mais, entendeu? Então, porque, em teoria, a rede deveria ser capaz de fazer o que o PCA faz, entendeu? Porque o PCA é uma transformação linear e a rede é não linear. Então, uma rede tem a capacidade de fazer além do PCA, certo? Ou com 1 ou 2 camadas. Talvez uma camada só não, mas talvez 2 a mais sim, 3 a mais sim. Só que isso pode ser pior no final, porque você não tem dados suficientes para convergir, dificulta a convergência, entendeu? Então, só fazer uma discussão, tá bom? Só porque a princípio, o PCA é um dimistor de dimensionalidade linear, e a rede é não linear. Então, a rede tem a capacidade de fazer o que o PCA faz, se conseguir chegar nesse treinamento, tá bom? E assim, teoricamente, tá? Isso na teoria. Na prática, eu entendo porque vocês estão usando, tá? Não, só uma justificativa que tem uma justificativa bem interessante para isso, Bruno. Ela acaba... O que a gente consegue com isso aí? A gente percebeu que a gente consegue acelerar o processo de convergência dela. Isso faz todo ela sentido. treina mais rápido, mas o melhor, reduz absurdamente o número de hiperparâmetros para setar. Isso, é uma redução habitual, ela fica curtinha e converge rápido. Isso, essa é a justificativa correta. Tá em outros modelos. Essa é a justificativa correta, porque isso faz sentido, mas isso tem que estar de alguma forma mostrado, tá? Assim, talvez não para um artigo de conferência, mas para um artigo de revista, o revisor vai perguntar. E essa justificativa que o professor Flávio deu é perfeita, as pessoas têm que mostrar isso de alguma forma. Ok. Não é justificativa, isso aí já é feito, a gente já tem esse padrão já. Vários trabalhos que eu já fiz, a gente usa PCA para acelerar. Já é meio consolidado, a galera. A galera entende que é para isso está um pouco alinhado ao meu segundo comentário, mas isso também é só coisas normais da área, né? Muitos artigos de supernormal, é comum, que usam CNNs, né? São totalmente focados em solução e, às vezes, falta uma análise um pouco mais profundo, um pouquinho mais teórico da rede em si, né? Porque a rede nada mais é do que um filtro, certo? Então, isso, às vezes falta, não de nenhuma forma significa que a pesquisa não é válida, é menos importante e tal,
Mas, assim, novamente, né? Dentro do ponto como revisor e tentando contribuir, quando isso é feito, é muito mais fácil você aprovar o artigo. Então, por exemplo, quando você fala de extração de features, né? E aí você faz essa primeira parte de extração de features, depois tem o PCA de redução de dimensionalidade e depois tem a rede, né? Né? Tudo isso é um modelo, né? Tudo isso tem uma... tem assim, uma... Tudo isso associado ao sinal, né? Então, falta, talvez ajuda, né? Se vocês fazem uma análise, não precisa ser muito profundo, mas mais detalhado, por exemplo, de como essa redução de features diminui, por exemplo, não tem uma diminuição de entropia, não tem uma diminuição de informação, o PCA realmente está fazendo uma coisa diferente em termos de convergência, entendeu? Mostrar uma análise um pouco mais de que a gente não fez isso aqui só tentativa e erro, entendeu? Uhum. Isso muitos artigos não fazem. E poucos artigos que fazem isso nessa área passam por um processo de avaliação muito mais rápido, tá? E assim, estou dando porque isso como editor de uma revista que é A2, e eu vejo os que eu mando para os revisores, quando tem esse análise um pouquinho mais teórico, os revisores passam um paper muito mais rápido do que quando é um processo que parece que foi bem mais empírico, tá bom? Então, isso, novamente, só para contribuir e ajudar na publicação, porque eu acho que está super bem encaminhado o trabalho, tá? Que é o importante no final. Assim, eu estou super satisfeito, acho que o trabalho está super bem encaminhado, tá? Então, estou tranquilo deste esse ponto, tá? É só isso que eu queria falar. Tá certo, obrigado. Agradecer ao professor Bruno pelos comentários. Brunão, sendo bem sincero, meu velho, esse é o sonho de todo mundo, fazer o famoso XNN, Explainability Neural Networks. E é uma área que eu estou começando a trabalhar agora, cara, que é tentar explicar esses modelos um pouco. Inclusive com parceria de um bocado de gente lá de fora e pessoas furonas, tá? Por exemplo, a Genevieve, ela está trabalhando comigo nisso. Inclusive, vocês vão receber convites para trabalhar numa Special Edition que eu estou fazendo com a Genevieve, tá? Então, tipo assim, é uma área, cara, que todo mundo está querendo. Todo mundo quer isso aí, os revisores pedem para explicar, porque ninguém sabe explicar. Entende? Ninguém consegue explicar isso aí ainda de uma maneira... Eu concordo. Mas por isso que eu estava falando, talvez, às vezes vocês conseguem fazer... É uma jogada. Processo, tipo, baseado no dado, entendeu? Fazer uma análise de entropia, baseado totalmente no dado. Porque se você fizer realmente tentar explicar profundamente a teoria da rede, é o que você falou, até agora ninguém conseguiu, entendeu? Tá todo mundo correndo atrás disso. Tem uma área, cara, de pesquisa chama XNN, que é Explainability Neural Networks. Cara, a galera lá bate cabeça, igual uns malucos, tentando. E detalhe, se você observar essa rede, ela parece ser pequenininha, mas ela é um monstrinho, tá? Que ela é um tricanal, ela tem 3 canais, tá? Passando 3 modelos já com pesos, né? Que é as VGG19 em cada canal, passando por 3 PCAs, juntando e fazendo uma late fusion lá na frente. Cara, ela é um monstrão isso aí. Explicar, é tipo assim, fazer o que eles chamam de... Como é que é o nome do negócio, rapaz? Fugiu a palavra aqui, que a gente usa muito lá no BMVC. Que é explicar pedacinho por pedacinho, depois juntar, ablation. Aplicar o ablation nisso aí é bizarro. A gente não consegue explicar por que funciona, entendeu? Mas nós estamos trabalhando nisso, vai sair. O Jorge vai fazer esse primeiro teste para saber a receptividade do trabalho dele agora no VISAP. Porque como ele acabou as disciplinas agora, ele teve um trabalho muito grande. Na verdade, teve muita demora, cara. Aquele velho problema da área de bio alguma coisa. Cara, a gente depende dos caras, não vou falar palavrão aqui, mas dos caras que marcam as imagens, os caras demoram pra caramba. O Jorge fez sistema para eles poderem marcar, para a gente ter o ground truth nosso, para poder ter essas imagens. Essas imagens aí, cara, tem uma galera da Fiocruz que está babando, o professor Walsh está babando por esses resultados, ele já quer escrever a revista logo. Eu falei, não, eu preciso testar isso aí numa conferência primeiro. Porque, tipo assim, isso que vocês estão vendo é o início do trabalho, nós já estamos 3 passos à frente, e já é o da revista, já está pronto também. Já está mostrando um pedacinho, já estava pronto aqui, né? Do acompanhamento que ele fez esse último ano, tá? Desse ano ainda a gente não quis colocar aí para não gastar, quer dizer, na verdade não deu tempo para escrever tudo que a gente fez, né? Tá terminando de fazer ainda. Tá? Então tem muita coisa escondida aí que eu não passei para vocês, por falta de tempo mesmo.
para organizar. Mas deixa eu passar para o chefe aí. Chefe, professor Camilo. Oi. Fiquem com a palavra aí e agradeço os comentários aí. Valeu. Legal. Eu não tenho muito a acrescentar, não. Acho que o Bruno já tocou, expôs de maneira mais eloquente o que eu tinha a dizer. Acho que, em geral, assim, essas aulas de inteligência artificial, né, pecam por um pouco do uso de caixa preta e tal, e sem saber muito bem, o Bruno, como falou, né? Então, bom, na minha opinião, quer dizer, se forem fazer, não aqui na apresentação de 20 minutos, mas num texto, num estudo mais elaborado, tomar o cuidado de fazer essas explicações, de ver por que esses features são compatíveis com esse formato, essa arquitetura de rede e vice-versa. Eu não é bem minha área, inteligência artificial, mas imagino que tem coisas mais propícias e menos, e dá um feeling não ser somente caixa preta, né? Isso eu nunca gostei de nenhum trabalho desses por isso. Mas, bom, tem tempo ainda e eu acho que está bem encaminhado e eu não tenho muito mais a acrescentar, não. Bom, agradeço o convite aí. É isso. Da minha parte, o comentário seria esse, né? Tipo, o feeling da metodologia, né? Não é somente um resultado, né? Ter uma ciência por trás, um raciocínio, algo que aporte um conhecimento a mais. Então é isso. Obrigado. Só um comentário mais rápido também, que eu esqueci de falar. Seria bom, de repente, vocês calcularem também sensibilidade e especificidade, não só F-Mesh e Rock. Ele já sai no relatório lá. A gente tem esses dados. Porque, às vezes, você tem, por exemplo, se tem uma sensibilidade e especificidade bem alta, acima de 90%, isso já é excelente, né? Isso já é super útil. Não precisa ter um F-Mesh acima de 90%. Rapaz, isso é outro ponto de discussão, tá, Brunão? Porque, por exemplo, o Luciano, que é um colega nosso, ele tá brigando com a gente que ele quer MAP. Ele quer Mina de Prestígio. Todos os trabalhos falam em F1 Score. Eu falei, Luciano, para poder te comparar com alguém, eu tenho que usar a mesma métrica do cara. Eu não posso usar a que é mais correta ou que eu acho interessante, entendeu? Essa baseline, o Jorge... Foram quantos modelos, Jorge, na baseline? Não foram só isso aí que você mostrou, você rodou uma galera. Assim, é porque quando combina tudo, né? Cada modelo, na verdade, são 36, 38, 36 modelos. Tem que ter cacetada modelos que, tipo assim, o que nós fizemos? Nós pegamos um banco de modelos, ele ficou rodando um banco de modelos e criamos nós, que nós batemos os modelos estado da arte usados nos principais trabalhos. Porque tem um detalhe também, Bruno, não existe nenhum trabalho de segmentação, de análise de podócitos, porque, tipo assim, isso é bem exclusivo, esse problema aqui nosso, tá? Ele é um bom, trabalho... por outro lado, né? Talvez por isso facilite a publicação, né? Então, mais inovador. Mais ou menos, porque a galera costuma... Tipo assim, cara, revisão de revista tem umas coisas meio sem noção, né? Falta comparar com outros trabalhos. É sempre aquela resposta que a gente recebe, né? Eu falo, cara, não existe outro trabalho. Esse é um trabalho inovador da Fiocruz Brasil, comandado pelo professor Washington. Não tem outro trabalho para comparar. Você entende? Não tem. Sou eu sou dono. Isso aí acaba gerando mais dor de cabeça do que vantagem. Às vezes eu gosto de ter o trabalho pelo meu bater. Eu bati esse cara aqui que é o estado da arte, entendeu? Mais fácil de convencer, entendeu? Acaba tendo mais trabalho. Mas a gente está preparando uma revista. O problema dela, que vai dar discussão até mesmo no TPGI, o Washington ele quer colocar numa Open Golden Access, então a gente vai ter que combinar um Rashid aí com o pessoal lá, porque ele quer colocar nas Scientific Reports, né? Ou ele chegou a falar em Nature, né? Eu falei, Washington, se você achar que isso passa na Nature, a gente escreve, mas vamos embora. Mas aí o programa vai pagar uma Nature, né? Você imagina, se for aceito a Nature, o programa paga. Eles vão pagar. Ninguém aqui tem Nature. E o Washington, cara, ele é ambicioso e ele é bom. Cara. O Washington é um cara muito bom e ele tá nessa parceria com a gente aí, junto com o Luciano, o pessoal lá. Tá bom, eu vou mudar a gente para a sala aqui de deliberação, não sei se tem que ter isso, mas eu mudo. E aí o Jorge, você fica aguardando aí que a gente vai reunir rapidinho. Ok. Coisa rápida aqui. Atribuir a sala da banca, atribuindo, movendo. Deixa eu abrir a sala aqui. Vão ser movidos para lá nesse momento.
Isso aí, Teams, abrir a sala, vai. Aí. Pronto, agora vocês vão ser movidos para lá. Vamos todo mundo para lá. Espero que eu possa ir para lá também, né? Tá demorando. Ele conta 10 segundos. Pronto, todo mundo indo para lá. Tô entrando lá nela. Deixa eu ir para lá. Oh. Pronto, tô indo.
Pronto, voltamos. Beleza. Jorge, é isso que termina o procedimento, tá? Vou parar a gravação. O professor Bruno e o professor Camilo já fizeram as recomendações dele aqui, já está no formulário e a coordenação já deve estar tendo acesso aí lá. Tá? Então, ok. agradeço a todos. Vou parar a gravação aqui, belezinha. Pá.